Hi guys, this is Sam. Welcome to Sam Explains. Então galera, decidi preparar o vídeo de hoje porque uma das coisas que mais atrapalham o aprendizado de gramática dos alunos, o que mais entra no caminho, os alunos têm mais dificuldade, é a questão dos verbos em inglês. E quando a gente fala de verbos em inglês, na verdade a estrutura verbal não é muito diferente do português. Mas tem algumas peculiaridades que são importantes que a gente trate, né, que a gente fale sobre elas. E também é importante que a gente consiga diferenciar algumas características que tem os verbos. Então, o vídeo de hoje, na verdade, é um panorama, é uma visão como se você estivesse olhando por um telescópio tudo que há sobre verbos. Então, eu não vou entrar em detalhes em relação a tempos verbais, ou então como utilizar cada um deles, não. Mas é mais um panorama para que você consiga visualizar tudo o que há sobre verbos em inglês, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de verbos, a gente está falando de uma palavra que representa uma ação, uma existência ou uma condição. Existem dois tipos principais de verbos, que são os verbos principais, que a gente chama de main verbs, e os verbos auxiliares, que são chamados de auxiliary verbs, tá? Os main verbs, eles vão ter algum conteúdo, então eles vão dar ideia para sua frase. Enquanto os verbos auxiliares, eles na verdade vão ajudar o verbo principal, seja mudando o tempo verbal ou mudando a ideia principal, central daquele verbo principal. Então, entrando na classe dos verbos principais, nós temos dois tipos, que são os verbos de ação, que a gente chama de action verbs, e os verbos de ligação, que são chamados de linking verbs, tá? Os verbos de ação, eles vão representar, como o nome já diz, uma ação. Então, play, jog, see, write, read, todos esses verbos são verbos de ação. Enquanto os verbos de ligação, eles vão conectar o sujeito a uma ou mais palavras do predicado, ou seja, tudo aquilo que vem após o verbo. Então, por exemplo, o verb to be é um deles. Então, she is beautiful, tá? O verbo is, nesse caso, verb to be, está conectando o sujeito, she, com o complemento, que é beautiful. Ou, por exemplo, this cake smells delicious. Então, esse bolo cheira bem, delicioso. Então, o smell, nesse caso, está conectando o sujeito, cake, com o predicado, com o complemento, delicious, ok? Então, essa é a diferença entre verbos de ação e verbos de ligação. Agora, quando a gente fala de verbos auxiliares, nós estamos falando de um grupo de verbos que vem acompanhando os verbos principais, tá? E os verbos auxiliares, eles são divididos em dois tipos. Os verbos auxiliares principais e os verbos auxiliares modais, ou modal verbs, ok? Os verbos auxiliares principais, eles são três. São verb to be, verb to do e verb to have. Esses três verbos, eles, quando utilizados como auxiliares, eles vão ajudar a formar os verb tenses, tá? Os tempos verbais, enquanto os verbos modais, em sua grande maioria, eles não formam um tempo verbal, mas sim, eles vão mudar as características do verbo principal. Então, quando a gente fala, por exemplo, I play tennis, quer dizer que eu jogo tênis, eu tô fazendo uma afirmação. Quando eu falo I can play tennis, eu tô mudando a ideia do verbo jogar, não tô mudando a ideia do verbo play. Em vez de eu falar que eu jogo tênis, eu tô falando que eu posso jogar tênis, eu tenho a habilidade de jogar tênis. Então, os verbos modais, eles vão dar várias ideias para o verbo principal, seja ideia de habilidade, ideia de possibilidade, ideia de dedução, lógica, ideia de conselho, ideia de sugestão, enfim, várias coisas que vão ajudar a formar uma nova ideia para aquele verbo, ok? Tendo esse panorama, agora é importante que a gente também fale dos verb tenses, mas antes da gente falar dos verb tenses, nós precisamos falar o que é tempo e aspecto, né? Em inglês, time and aspect, porque eles que vão ser as características dos tempos verbais. Então, existem três momentos no tempo. Quando a gente fala em time, quando a gente fala em tempo, você imagina uma linha do tempo infinita, tá? Então, existem três momentos no tempo, que são o presente, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento, o passado, tudo que aconteceu antes desse momento, e o futuro, tudo que vai acontecer depois desse momento, tá? E, além disso, existe também o aspect. Quando a gente fala de aspect, a gente fala da forma que você encara aquela ação. Então, existem 4 aspectos em inglês,
que é importante que você saiba. Então, o primeiro aspecto é o aspecto simples, tá? Simple, que fala de ações definidas. Então, eles se juntando com os tempos, vão formar os tempos verbais simples, que é o simple present, simple past e o simple future, ok? A gente também tem o aspecto progressive ou continuous, que a gente chama, que fala de ações progressivas, que também se juntando com os tempos, você vai ter o present continuous, o past continuous e o future continuous, ok? A gente tem também o perfect. Quando a gente fala do aspecto perfect, ele é um pouquinho complicado porque, na verdade, você fala de você encarar a ação através de um outro ponto de vista, em outro momento na linha do tempo. Então, por exemplo, o present perfect, você está no presente olhando para o que aconteceu no passado, para uma ação que aconteceu no passado. Quando a gente fala do past perfect, você está numa ação no momento passado, olhando para outra ação que também aconteceu no momento mais anterior ainda. Quando a gente está falando do futuro, você está no presente, olhando para uma ação no futuro. Ok? Então quando a gente fala do aspecto perfect, a gente está falando de você encarar através da linha do tempo para outro momento na linha do tempo, tá? E, por fim, existe o aspecto perfect continuous, que é uma mistura dos dois anteriores. Então, é uma mistura do aspecto perfect com continuous, que também você vai encarar dois momentos diferentes na linha do tempo, mas sendo que um deles ele vai ser uma ação longa, uma ação progressiva, uma ação contínua na linha do tempo, ok? E isso a gente forma todos os 12 verb tenses que existem em inglês, ok? Então, esse, na verdade, é um primeiro vídeo que eu vou falar sobre verbos, depois eu vou entrar mais a fundo em cada um deles. É só para você conseguir ver um panorama de tudo o que há sobre tempos verbais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de dar um like aqui no canal e no vídeo, compartilhar com seus amigos. E não deixem de pedir também temas, pontos gramaticais ou dúvidas de pronúncia, assim, algo que vocês queiram que eu traga para explicar melhor para vocês, ok? Então, bye bye, see you next week, guys!